Glória a Jesus. Aleluia! Quero desde já agradecer ao nosso irmão, pastor desta igreja, que nos confiou de estar na sua tribuna nessa noite. Quero agradecer ao pastor João, juntamente com o seu esposo, nosso pastor ali onde a gente congrega. E agradecer os irmãos, enfim, que tiraram o seu tempo para vir aqui e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E nós entraremos no texto ao qual foi lido. 2 discípulos entraram na cidade de Betfage, uma cidade estilo Goiânia Trindade, bem pertinho. E Jesus, enfim, achou a necessidade de pedir aos discípulos para entrar naquela cidade e buscar aquele jumentinho. A Bíblia nos dá ênfase daquele animal que ele estava amarrado. E os discípulos em si entraram naquela pequena cidade e desataram os nós para desamarrar aquele jumento. Levou a criança. Um jumentinho virgem que nunca tinha sido montado. E o que acontece, irmãos, hoje nos dias atuais? Eu prego assim mesmo, explicando. Hoje nos dias atuais, as pessoas estão querendo holofotes, pastor. Jesus em si, ele pediu para que 2 de seus discípulos entrassem na cidade e pegassem um jumento, para que ele montasse nele. Ele não pulou em cima do jumento, ele diz, segundo os historiadores, ele assentou na popa do animal. Se fosse eu, se fosse você, aquele jumento tinha jogado no chão. Mas era o mestre, era Jesus, era diferenciado. Na sua entrada triunfal a Jerusalém, uma semana antes da sua crucificação, isso aconteceu num domingo, uma semana antes da crucificação de Jesus. Podemos notar dentro do contexto bíblico que nas narrativas de Mateus, nas narrativas de Marcos, nas narrativas dos evangelhos, que consta esta mesma passagem, 3 evangelhos, todos narram a mesma coisa. E o que acontece? Jesus em si, ele entra em Jerusalém, cumprindo a profecia do profeta Zacarias, do seu capítulo 9, 490 anos depois, acontece, a profecia se cumpre. 490 anos depois, o profeta Zacarias já não existia mais, mas a palavra, a profecia que fora dada a ele, e ele falou que o rei entraria montado em um jumentinho em Jerusalém, se cumpriu, pastor João. O que eu entendo com isso? Um rei, ele tem que ter a sua glória. E Jesus em si, ele não tinha glória para si mesmo, ele tinha glória para mim e para você. Ele tinha milagres para mim e para você. Glória a Deus. E o povo, enfim, ali naquele dia, tiraram as suas vestes, os seus mantos e jogaram para fazer passagem para Jesus, folhas de palmeiras. Como o povo de Israel se esquece
das coisas com facilidade, pastor? Os judeus não eram diferentes. Eles também se esqueciam com facilidade. Jesus, nessa entrada triunfal, ele estava sendo perseguido pelos fariseus, ele estava sendo perseguido pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, que queriam prendê-lo e matá-lo. Mas em si ele não teve dificuldade nenhuma. Ele pediu aos discípulos, a 2 de seus discípulos, que entrassem naquela cidade e pegassem aquele judeu. E ele foi bem mais claro: se o dono falar alguma coisa, diz que é para mim. Glória a Deus. Aleluia. E o que acontece, irmãos? Em meio à caminhada no deserto, o povo de Israel via os milagres acontecer diante dos olhos, mas não guardavam a fé. Eles não guardavam a fé daquilo que viam. E não era diferente naquele tempo. 490 anos depois que o profeta Zacarias falou acerca da entrada triunfal, e Mateus, Marcos e Lucas narra esta história. Homens estudados, conhecedores, tiveram a oportunidade de escrever esta entrada triunfal. Jesus em si, ele foi um rei sem palácio. Incrível, né, pastor? Um rei sem palácio. Mas Jesus em si tinha um palácio naquele dia. O templo. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele entrou na entrada triunfal, passou por aquilo ali e foi para o templo. A Bíblia diz que no átrio do templo ali estavam os cambistas, os ladrões, os salteadores. E ele chegou e quebrou tudo. Glória a Deus. As pessoas hoje estão fazendo a casa do Senhor de comércio, pastor. É verdade. Primeiro ele entra na sua entrada triunfal, é glorificado, é gritado hosanas ao rei das alturas. O povo coloca Jesus ali em um pedestal. Mas uma semana depois eles começam a gritar: crucifica-o. Se esqueceram, passou uma semana, pastor, eles se esqueceram da entrada triunfal, que eles jogaram os seus mantos, jogaram as folhas de palmeira para que Jesus entrasse na cidade. E não está sendo diferente hoje nos dias atuais. Verdade. As pessoas estão em busca de milagre, estão em busca de profecias, estão em busca de revelação, e estão esquecendo do verdadeiro Deus, do verdadeiro Jesus, que entrou triunfante dentro de Jerusalém e expandou do seu reinado, do seu palácio, todos aqueles cambistas, todos aqueles ladrões e salteadores que ali estavam. E o Senhor está em busca dos remanescentes sobre a face da terra. E as pessoas hoje não estão entendendo, estão sendo coach, esqueceram da palavra, esqueceram da espiritualidade na vida e de ver Deus na nossa vida. Glória a Deus. No ano de 1991, finalzinho para 92, nós aceitamos a Jesus. E naquele tempo, pastor João, as coisas eram diferentes. Eram diferentes. Ah, pastor, mas o senhor é um pastor do passado. Hoje tudo se fez novo, tudo é coisa nova. Nós estamos no tempo da graça. Irmãos, a Bíblia não muda, Deus não muda, a igreja não mudou de lugar, ela continua no mesmo lugar. É você que tem mudado as coisas de Deus. Você muda o seu coração e
e fecha ele para Deus. Uma semana só, nem uma semana direito, que é de domingo para sexta, aconteceu muita coisa na vida de Jesus. A vida dele, pastor João, virou de alto a baixo. De estar ouvindo ser glorificado, hosana nas alturas, cantando hinos a ele, ele estava escutando crucificam. É forte. Glória a Deus. As pessoas hoje estão atrás de bênçãos, irmãos. Estão atrás de milagres. Na descida do Espírito Santo de Atos 2, irmão, a igreja estava orando, a igreja estava jejuando, a igreja estava buscando a presença do Senhor. Glória a Deus. E hoje, nos dias atuais, se chama para vir num culto de oração. Num culto de oração, os irmãos não vêm mais, pastor. É verdade. Ah, é culto de ensino, eu não vou. Aprender o quê? Porque está aprendendo com os coaches, irmãos. Os coaches não vão para a igreja. Os coaches aprendem no celular mesmo. É mensagem trazida do celular. Não é mensagem trazida do alto. Coisas que vêm do alto. Revestimento de poder. Verdade. As pessoas não buscam mais revestimento de poder. Se esquecer. Oh, glória a Jesus. Fala a Deus. Aleluia. O povo de Israel, toda a caminhada do povo de Israel foi só sofrimento. Moisés morreu, passou o cajado para Josué. Josué lutou, venceu todas as batalhas. Mas mesmo assim o povo desacreditava nas coisas de Deus, pastor. Aleluia. Hoje veio um pregador aqui e ele revela algo de Deus para você. Você ainda vai pedir confirmação para Deus. Verdade. E Jesus em si, irmãos, nessa entrada triunfal, não se passava nada pela cabeça de Jesus. Sabe o que passava? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Irmãos, Aleluia. imagina, pastor, nós uma semana da nossa morte, nós sabíamos que ia morrer. Era irreversível a morte de Jesus. Aleluia. Ele tinha um momento humano dentro dele. Aleluia. Ele tinha pensamento, ele tinha sangue que corria nas veias. Ele deixou de ser Deus e fez carne. Ele passou por tudo que nós passamos. Glória a Deus. Verdade, Jesus. E hoje, nos dias atuais, as pessoas se esquecem com facilidade. Às Glória. vezes nós estudamos a Bíblia acerca do povo de Israel. Até hoje, irmãos, eles são teimosos. Eles não acreditam que Jesus veio, que o Messias veio, mesmo em meio às profecias do profeta Zacarias, do profeta Isaías, do profeta Jeremias. Todos eles profetizaram acerca da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus sobre a face da terra, para a libertação da minha vida e da sua vida. Glória a Deus. Até hoje eles não acreditam, pastor João. E até hoje, nos dias atuais, tem pessoas que não querem Jesus, que não aceitam Jesus, que não crê no Filho de Deus, que não crê na Trindade Santa. Às vezes é mais fácil você nadar para o outro lado, de costas, para ver o que está acontecendo em cima, do que se você ficar no barranco. E é a realidade, pastor. Uma semana esqueceram, pastor. Uma semana só, de domingo a sexta-feira, esqueceram. Eles estavam esperando, pastor, um imperador
um homem de guerra, um homem carrasco, um homem que matava. Barrabás. O senhor sabe por que ele foi preso, pastor? Porque ele queria lutar contra o Império Romano. Olha com quem Barrabás queria lutar. E eles acreditavam que o Messias, ele viria para destruir aquela nação, destruir os romanos. E o que acontece, irmãos? Não foi bem assim. Eles estavam esperando um homem vingador, um homem que matava ao fio da espada. E Jesus em si, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para salvar as ovelhas que estavam perdidas na casa de Israel. Meu Deus. Glória a Jesus, a vitória, Pai. Às vezes, irmãos, nós perdemos por não ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Eu tenho ouvido a voz de Deus. Está aí o meu pastor, conhece a minha índole, conhece a minha pessoa. Ninguém melhor do que ele para testificar algo da minha pessoa, do meu testemunho. Às vezes, irmãos, as pessoas se sacrificam por tolice, por não obedecer e não ouvir a voz de Deus. Jesus em si, ele entrou calado na entrada triunfal. Mas quando chegou no seu palácio, que é a casa do Pai, ele começou a quebrar bancas, pastor, a chutar. O povo se dispersou, todos. E quem veio ao encontro de Jesus? Os sacerdotes, os escribas e os fariseus, aqueles que acusavam a Jesus. Quem é você? Há quanto tempo isto acontece aqui e ninguém nunca falou nada? E quem é você? Ele disse: eu sou o que sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou o que sou. Às vezes, irmãos, nós não perdemos por esperar. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. As pessoas hoje estão atropelando o Evangelho, pastor. O senhor está na mesma caminhada que nós estamos, o senhor sabe disso. As pessoas estão atropelando o Evangelho, passando o carro diante dos bois. Minha avó dizia isso, porque eu não conhecia a avó, só a avó. E a minha avó dizia que, meu filho, o povo hoje atravessa o carro diante dos bois. O que ela queria dizer com isso? Deixava os bois para trás e saía puxando o carro. É desse jeito. É desse Não é verdade, pastor? É verdade. Deixava os bois para trás e saía puxando o carro. Irmãos, as pessoas hoje, irmãos, elas querem ter autoridade demais, mas a autoridade quem dá é o Espírito Santo de Deus na sua e na minha vida. As coisas, irmãos, não acontecem por acaso nas nossas vidas, não. As coisas acontecem nas nossas vidas porque é propósito. E quando é propósito, as coisas de Deus funcionam certinho nas nossas vidas. Tudo se encaixa. Eu sou mecânico, irmãos. Um câmbio de um carro, ele tem 6 engrenagens e uma engrenagem só que engata todas as marchas. Você em si é aquela engrenagem que engata todas as marchas. Você quer pular de primeira para quinta e não vai funcionar. As coisas não vão acontecer na sua vida. Vai de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta e as coisas vão acontecer na sua vida. Aleluia. Oh, glória! Jesus em si, irmãos, ele não se exaltou. Ele veio como um cordeiro mudo, como diz o profeta Isaías. Ele foi ao batedouro sem falar nada.
E hoje em si nós questionamos contra o pastor acerca de tudo e de todas as coisas. Verdade. Pastor marca um culto lá, aparece 2, 3. Chama para um churrasco, aparece 50. Chama para ir no mutirama, vai com toda a piedade do mundo, vai 20, 30 pessoas, mas chama para vir no culto de oração, chama para vir aqui na igreja, consagrar a sua vida juntamente com o pastor, em prol das vidas e das almas que estão lá fora perdidas. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Bíblia, irmãos, ela foi feita para ser pregada. Não adianta eu vir aqui, irmãos, e fazer show pirotécnico e pular e cheio de luzes piscando daqui e dali, e você se encher de vazio e não ter a espiritualidade na sua vida, não ter palavra para poder te confortar. O próprio Jesus disse que foi lido aqui nessa noite: eu sou o pão da vida, Glória a Deus. eu sou a luz do mundo. Pastor, daquilo que o Senhor havia colocado no meu coração para falar isso. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Às vezes as pessoas saem de casa, pastor, com um problema e vêm para a igreja e vai embora com 2. Ele vem procurar uma libertação e não acha libertação, porque não tem igreja de libertação. A nossa igreja ali no Brisa da Mata, os cultos lá são alternados dos cultos das outras igrejas. E chega pessoas lá, dali o nosso pastor que é testemunho, que fala: eu rodei tudo aqui, pastor, e a única igreja que estava aberta era de vocês, e eu vim buscar minha bênção. O povo hoje está acomodado no Netflix, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Esqueceram de buscar. Aleluia, Deus. A oração do crente hoje é aqueles: ajoelha, levanta, fala 3 segundinhos, mas não vê dificuldade em falar 10 minutos, 20 minutos da vida dos outros. É esse podemos. Verdade. Irmãos, Glória a Deus. a palavra de Deus, ela é bem sincera. Ou é sim, ou é não. O que passar disso é do maligno. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo dentro da Bíblia. Ou você é crente pentecostal, ou você não é. Ou você é mundano.